Graças ao Senhor pela palavra dessa conferência, né? Realmente foi, foi um bálsamo no meio de muita tribulação, muita dificuldade. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso no início, porque acho que tem tudo a ver com um aperfeiçoamento para nós que servimos os jovens. Na verdade, de todos os que servem. O Senhor falou algo muito forte nessa conferência e muito especial, porque, por um lado, estava falando do reino dos céus, Mateus fala do reino dos céus, isso diz respeito ao governo de Deus, mas é um governo muito específico, é o governo de Deus que é o reino dos céus. Eu queria chamar a atenção, é reino dos céus. E foi falado que nós, o Jean mencionou, né? Nós estamos numa guerra, uma guerra contra o inimigo, uma guerra declarada contra Satanás. Ele já declarou guerra contra os santos. Cada vez mais ele vai magoar os santos, cada vez mais ele vai buscar desanimar os filhos de Deus, especialmente a nós que estamos na vida da igreja. Ele vai com muitas ciladas, muitas artimanhas, vai buscar nos desanimar para nos destruir. Mas nós temos as armas espirituais. E aí é que entra a necessidade tão grande, e para mim, irmãos, para mim é a bola de fogo, é o carro-chefe, é a coisa mais importante que foi falada nessa conferência, é a questão da mudança de plano, do arrependimento. Quando se fala de arrependimento, irmãos, a gente logo pensa, porque arrependimento é a porta para o reino. O Senhor Jesus, primeiro João Batista, depois o Senhor Jesus, e depois os discípulos pregaram, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é o reino terreno, não é um reino humano, mas é reino dos céus. Então, nós precisamos estar muito claros, precisamos perceber bem que Deus, a maneira de Deus agir, é no plano celestial. Isso é muito importante para nós que estamos servindo, especialmente para nós que estamos servindo os jovens dessa geração. E aí, irmãos, é uma coisa que nós vamos ter que aprender. Nós, eu estou falando nós, eu estou me incluindo nisso aí. Nós precisamos aprender a servir no plano celestial. Por quê? Porque o plano celestial é diferente do plano terreno. O plano terreno, você tem todas as ferramentas, todo o conhecimento, todo o apoio da ciência humana. No plano terreno, você tem todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos. No plano terreno, você tem toda a habilidade humana a seu serviço. Mas Deus quer que a gente viva a realidade do reino dos céus. Deus quer que a gente viva a realidade do serviço que vem dos céus. E aí, irmãos, aí já não é mais terreno, é celestial. Aí a capacidade humana já não alcança a necessidade de Deus. Porque a necessidade de Deus é algo que vem no plano celestial. A necessidade de Deus só pode ser suprida na esfera celestial. Por isso é preciso arrependimento. Arrependimento, a gente conhece, né? A palavra é metanoia, né? Aquela mudança de mente. Mas é uma mudança de mente, não é uma mudança de mente de mudar só a maneira de pensar, no sentido de eu mudei minha opinião.
Não é mudar a opinião. Isso não é arrependimento. E aí foi falado do arrependimento de 180 graus, mas o arrependimento de 180 graus, se ainda for no mesmo plano, ainda é insuficiente. Muitas vezes a gente muda de opinião. Ah, eu era contra isso, agora eu não sou mais contra isso. Ah, eu não concordava muito com comportagem, agora eu estou concordando com comportagem. Tá bom, é melhor do que se opor à comportagem, claro que é. Mas ainda está no plano terreno, ainda é 180 graus. Ainda é algo humano, ainda é algo terreno. O Senhor quer fazer algo mais com a gente, para servir os jovens no tempo final. Aí é que está. Vamos ver um pouquinho sobre a palavra profética para os jovens, não é? A palavra profética e o jovem. E aí a gente pode ter aquela sensação de que, puxa, a palavra profética é algo elevado demais para os jovens. É difícil dos jovens captarem, dos jovens entenderem. Será que é? Ou será que a gente que está precisando mudar de plano? Ou será que a gente tem ouvido essa palavra no plano terreno e aí a gente acha complicado demais e a gente tenta, de toda forma, no plano terreno, fazer com que eles compreendam a palavra, ainda também no plano terreno? Irmãos, irmãs, nós vamos aprender a mudar de plano. Nós vamos nos arrepender. Nos arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra precisa entrar no nosso coração. Precisa causar o efeito que ela precisa dentro do nosso interior. Arrepender é mudar de plano. Arrepender é sair do plano terreno e entrar em conexão com Deus, que está governando dos céus. E aí eu queria ler um versículo para vocês. A gente mencionou esse versículo numa das comunhões dos cooperadores. Deixa eu ver se eu acho o endereço dele. Se eu não achar, vocês me ajudam. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15. Vamos ver. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15. Não sei. É, 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Eu gosto bastante desse versículo, sempre gostei dele, mas dessa vez, com essa palavra sobre arrependimento, sobre mudança de plano, ele ganhou ainda mais significado para mim. Olha só. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tá? Aqui está falando de alguém que tem uma esperança em Cristo. Essa pessoa já teve um arrependimento de 180 graus. Porque ele não está mais vivendo com a sua esperança as coisas desse mundo, certo? Ele não está mais tendo a sua esperança no mundo. A esperança dele não está no mundo. A esperança dele não está nas coisas das trevas. A esperança dele não está nos prazeres do mundo. A esperança dessa primeira fase aqui está em Cristo. Mas Paulo está falando, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, quer dizer, eu vivo a vida da igreja, eu sirvo ao Senhor, eu tenho a minha esperança em Cristo. Eu estou aqui servindo, buscando ser um bom irmão na vida da igreja, uma boa irmã na vida da igreja, um jovem, uma jovem que serve, um jovem, uma jovem que se entrega para que outros ganhem do Senhor, para que outros vivam a vida da igreja. A minha esperança é em Cristo. Eu oferto, eu compartilho, eu vivo a vida da igreja. Mas talvez eu viva a vida da igreja para que
as coisas se mantenham aqui. Para que eu, afinal de contas, estou vivendo a vida da igreja. Estou vivendo aqui, estou fazendo o que é correto, o que é bom na vida da igreja para um cristão. Mas se isso ainda for só para essa vida, for só para os irmãos que estão comigo, ficarem contentes comigo, se é só para os irmãos me verem servindo, se é só para os jovens ficarem bem hoje e tal, se limitar a essa vida, se limitar só para eles não irem para o mundo, só para eles não irem para as baladas, só para eles não se envolverem com as drogas, só para eles não se envolverem com a prostituição, é uma esperança em Cristo. Só para eles serem boas famílias, só para eles serem o futuro da igreja, ainda está limitado a essa vida. Se for para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez a gente olhe para as pessoas no mundo e fale, são uns infelizes, são homens infelizes. Pois é, mas alguém que tem a sua esperança em Cristo só para essa vida, e aí tem aqueles que têm uma esperança em Cristo, e aí acho que nenhum de nós tem isso, mas no cristianismo tem isso, né? Pessoas que vivem em Cristo, mas aí para ter uma boa casa, para ter um bom, né? Para parar de sofrer, né? Irmãos, a nossa esperança em Cristo é para a vinda do Senhor. A nossa esperança ao servir o Senhor com os jovens é que eles sejam preparados para aquele dia, para o dia da vinda do Senhor. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a sua esperança ao servir os jovens na sua igreja? Qual que é a sua esperança de servir os jovens, jovens, os adolescentes, na região norte? Qual que é a sua esperança? Sua esperança é ter bons jovens aí? Sua esperança é ter muitos jovens aí? Ou sua esperança é realmente, naquele dia, ter esses jovens aí, vencedores, no mundo que há de vir, governando com Cristo no mundo que há de vir? E você? Qual é a sua esperança em Cristo? Sua esperança em Cristo é ser um bom irmão? É ser um irmão reconhecido? É ser um jovem que é reconhecido pelos irmãos, pelos cooperadores? Vamos, eu sei, desculpa falar assim, tá? Eu tô tocando algumas coisas que às vezes ficam lá dentro da gente, né? É porque não ficam dentro de mim, sabe? É só em vocês. E eu não tenho essas coisas. Entendeu? Mas são essas coisas que nós precisamos ser libertos. Essas coisas estão ainda no plano terreno. Mas quando nós nos arrependemos e mudamos de plano, essas coisas já não fazem mais sentido. Porque o nosso negócio não é aqui. O nosso negócio não é para agora. Nosso negócio não é ser reconhecido agora. Nosso negócio não é ter um lugar agora. Nosso negócio é quando o Senhor voltar. Naquele dia, diante do Senhor, nós queremos ser aprovados. É isso que nós queremos. A nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Não está no plano terreno. Nossa esperança não está no plano terreno. Nossa esperança está no plano celestial. E eu queria mencionar quem fez essa primeira virada. Sabe quem foi o primeiro a ter essa virada do plano terreno para o plano celestial? Quer dizer, na verdade, o primeiro. Mas alguém que marcou muito. Quem falou primeiro, eu já lembrei de outro, né? Eu lembrei de Enoque, né? Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, né? Ele estava na terra, mas ele estava andando com Deus. De tão forte, tão real que era isso para Enoque, Deus acho que não aguentou, tomou Enoque para ele. Mas eu queria mencionar, era Abraão. Abraão, aí tem um versículo, eu não vou gastar mais muito tempo, porque senão a gente não vai falar do que eu ia falar, né? Mas Hebreus, capítulo 11, vocês lembram desses versículos? Quer ver? Ó? Hebreus 11, deixa eu ver se eu acho. Hebreus 11, Senhor Jesus.
Hebreus 11, versículo 8, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Agora olha esse versículo aqui, ó. Esse versículo que eu queria, o 9 e o 10 que eu queria chamar a atenção. Ó. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa. Deus tinha prometido aquela terra para ele. Eu vou dar a terra de Canaã para você. Eu vou dar a terra da promessa. Ele andou na terra da promessa como peregrino. Mas como assim? Você está na terra que Deus prometeu. Como é que você está andando na terra que Deus prometeu como um peregrino? Que sentido faz isso? Deus prometeu essa terra. Deus falou para você olhar. Olha até onde alcança o seu olhar. Anda por essa terra. Onde você pisar aí é seu. Por onde você pode ver é tudo seu. Mas aqui fala que ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Era a terra da promessa, mas ele estava andando nela como se a terra não fosse dele. Deus prometeu para ele a terra, mas ele andava nela como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fazia isso? Por que ele não não construiu a sua cidade ali naquela terra? Por que ele ficou numa tenda? Era a terra da promessa. É porque Abraão já tinha feito a transferência do plano terreno para o plano celestial. É porque Abraão já tinha se arrependido para entrar no reino dos céus. Ele já tinha se arrependido e ele podia agora entrar no reino dos céus. Ele não estava preso na terra. Olha o versículo 10. Por que ele fazia isso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí tem outro versículo 13. 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles não botaram a mão na promessa. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia, aleluia. Eles estavam esperando essa promessa celestial, essa cidade celestial. Eles não estavam presos a esse plano terreno. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Tem outro aspecto dessa questão da mudança do plano terreno para o plano celestial. No plano terreno, nós temos toda a habilidade humana, todas as coisas humanas que nós podemos nos apoiar para cuidar dos jovens. O que fazer? O que fazer? Por um lado, nós temos uma geração tão diferente. Por um lado, nós temos uma geração tão peculiar, tão imersa no mundo digital, tão alheia aos modos mais tradicionais de até mesmo de reunir ou de ensinar a palavra. É ou não é? O que fazer? Irmão, nós vamos nos arrepender. É isso que nós vamos fazer. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ir diante do Senhor. Porque o jeito de cuidar certo tem que vir dos céus. Tem que vir, como fazer? Como aplicar a palavra profética? Tem que vir dos céus. Nós precisamos estar conectados aos céus. Não depender tanto da nossa capacidade humana. Não depender tanto do que a gente sabe fazer. Não depender tanto do que o nosso conhecimento humano é capaz. Irmãos, eu ouvi uma frase esses dias do irmão Pedro que me tocou bastante.
tudo que vem do homem vai acabar. Tudo que tem origem no homem vai ter fim. Nós precisamos daquilo que vem de Deus, daquilo que vem dos céus. Por isso, irmãos, vocês são tão preciosos, de verdade, porque o Senhor entregou os jovens para vocês, o Senhor entregou irmãos para vocês, irmãs para vocês. Vocês são preciosos demais. Por isso, nós precisamos atender esse chamamento de Deus, que é de mudar de plano, ter um arrependimento que não é só 180 graus no plano terreno, mas precisa ser uns 180 graus para cima, né? Você muda, você está assim, virado para baixo, mas você muda 180 graus, vai para cima. Está no plano celestial. Não é só mudar de direção, é mudar de plano. Ó Senhor Jesus. Bom, dito isso, irmãos, essa é a base. Essa é a base. E esse é realmente o encargo que eu queria transmitir para vocês. Porque eu sinto, irmãos, que nós todos, nós vamos ter que ter uma mudança no nosso coração. Nós vamos ter que ter uma mudança na nossa mente. Nós vamos ter que ter uma mudança na nossa atitude. Nós vamos ter que ter uma mudança no nosso serviço. Nós vamos ter que ter uma mudança no nosso ser para poder ganhar os jovens. Porque o que Deus quer fazer com os jovens dessa geração é prepará-los para ser o exército de jovens santos na vinda do Senhor. Você tem essa visão quando você está servindo a eles? Você tem essa visão quando você está cuidando deles? Quando você está preparando alguma coisa para eles? Quando você está preparando uma reunião? Quando você está preparando uma conferência? Quando você está preparando um simples sorvete com eles? Quando você está preparando uma simples conversa com eles? O que está no seu coração? Ao olhar para eles, nós precisamos ver pequenas gotas de orvalho que Deus quer preparar para a vinda dele. Ele quer tornar esses jovens, esses adolescentes, as falanges do seu exército. E aí, quem é capaz de fazer isso? Vocês já estão jogando a toalha também? Né? Não, para mim não dá. Chama outro aí que se fosse para deixar eles bonzinhos, quem sabe a gente conseguia. Se fosse para ensinar um pouco da Bíblia para eles, quem sabe a gente conseguisse. Mas tornar eles exército de jovens santos, não, aí não. Pois é, irmãos. Mas Deus chamou você. Deus chamou você. Deus colocou eles na sua mão. Então é preciso a gente se arrepender. Eu não sei se você está desesperado como eu. Eu espero que você fique desesperado assim. Porque quando a gente fica desesperado, a gente se arrepende. A gente volta para o Senhor e aquilo que a gente se apoia, a gente acaba jogando de lado. Né? Foi assim com Moisés. Moisés se apoiava naquele cajado. Moisés se apoiava no seu conhecimento. Mas quando Deus enviou ele para o Egito de volta, naquela sarça, ele já não tinha mais confiança em nada do que ele era naturalmente, né? Então, irmãos, esse é um encargo mesmo, isso é um encargo que está queimando dentro de mim, né? Então, isso eu queria transmitir, espero que vocês ganhem isso, né? Entrem nisso, levem isso diante do Senhor, busquem esse arrependimento que muda a gente de plano, né? No cuidado dos jovens, não pode ser só o que está na terra, nós precisamos do que está nos céus, né? Eu sei que isso parece ainda muito abstrato, né? Muito espiritual e tal. Como é que eu faço na prática, irmãos? Nós estamos no mesmo barco, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos, né? E agora, de forma bastante prática, eu queria falar para vocês. E aí tem a ver justamente com o tema, né, da comunhão de hoje, que é a palavra profética aplicada para os jovens. Nós precisamos aplicar essa palavra que nós estamos ouvindo para a realidade dos jovens. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos ganhar essa palavra. E a palavra profética é justamente para o dia da volta do Senhor.
quando fala esse versículo, a gente tem ouvido bastante sobre a palavra profética, né? 2 Pedro 1:19, é justamente isso que fala. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Quer dizer, a palavra profética, ela aponta para o dia da vinda do Senhor. A palavra profética é para preparar a igreja para a volta do Senhor. Então, o que vai preparar os jovens para a vinda do Senhor? É justamente aquilo que o Senhor está falando por meio do seu canal. É aquilo que Deus está falando pela sua palavra profética, a sua palavra atual, a sua palavra presente. Então, quando a gente ajuda os jovens, primeiro a desfrutar dessa palavra, para isso, nós precisamos ser os primeiros a desfrutar. Nós precisamos ser os primeiros a ganhar. Nós precisamos ser os primeiros a ser impressionados. Nós precisamos ser os primeiros a reagir. Para reagir, irmãos, precisa ouvir. Para reagir, precisa ruminar. Para reagir, precisa penetrar. Era isso que Paulo falava para Timóteo. O que Paulo instruiu Timóteo para ele ajudar os irmãos de Éfeso? O que Paulo instruiu Timóteo para ele ter a chama do dom dele acesa de forma suficiente para ele ajudar os irmãos? Irmãos, foi justamente isso, foi entrar nas palavras que Paulo estava falando. Quer ver? Em 2 Timóteo 3, antes, 1 Timóteo 4, ó, a gente conhece bem esses versículos, né? 1 Timóteo 4, 11, a partir do 11, fala, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Entra na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Agora, versículo 13, olha só. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Seja alguém que se aplica à leitura. Irmãos, nós precisamos nos aplicar em ganhar a palavra. Ganhar a palavra. E aí, aqui eu quero, né, no aspecto de hoje, que nós estamos falando hoje, nós precisamos nos aplicar na leitura do alimento diário, na leitura né, das transcrições das mensagens, nos aplicar em ganhar a palavra atual. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quando a gente ganha essa palavra em nós, isso acaba se tornando o nosso ensino. Não é que a gente vai ficar estudando para ensinar. Não. Quando a gente se alimenta, quando a gente come, quando a gente é impressionado, essa palavra se torna o que a gente leva. Né? Aplica-te à leitura, à exortação e ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Agora, versículo 15. Medita estas coisas, e nelas ser diligente. Timóteo, medita nas coisas que eu estou falando para você. Medita nas palavras que você recebeu de mim. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Cuida de você. Irmãos, cuidem de vocês mesmos. Se alimentem da palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Não adianta você querer servir os jovens, servir os adolescentes, se você não está se alimentando da palavra. Alimento diário, a leitura da Bíblia, a palavra que está sendo falada cada semana. Agora nós vamos voltar, né, àquela sequência. Vamos ter 2 semanas de mensagens da conferência nas quartas-feiras, né, uma só trombeta. Vão ser as últimas uma só trombeta que vai haver. Depois dessas 2, já não vai ter mais uma só trombeta, né, na quarta-feira. E nos próximos 4 finais de semana, nós vamos ter mensagem sexta e domingo. E aí, para completar as 24 mensagens do Alimento Diário. E depois disso, então, nós vamos ter reuniões só no domingo da palavra profética. Então,
Nesses próximos 4 finais de semana ainda, nós vamos ter sábado e domingo, sexta e domingo. Sexta e domingo. Nessa sexta, o irmão Pedro vai compartilhar de Campinas, aqui do lado. Eu vou para lá. E aí, irmãos, essas palavras precisam entrar em nós. Nós precisamos ruminar essas palavras. Nós precisamos entrar nelas, meditar nelas, ser diligentes em ganhar essa palavra. E aí, irmão, quando você ganha, você está mais perto dos jovens. Você sabe a linguagem que eles entendem. O que você vai levar para eles? Você vai levar essa palavra não daquele jeito. Você precisa ser aquele aquele habilidoso meio de campo, né? Aquele que a bola vem toda quadrada, espirrada da defesa, né? Você mata no peito, bota no chão e toca de lado, né? Então, aquela que agora a gente viu as Olimpíadas, né? Então no vôlei, né? Aquelas bolas toda perdida, vai lá no fundo da quadra, né? Sai correndo lá e recupera direitinho na mão do levantador, né? Na mão da levantadora, ela levanta para o outro vir e cortar, né? Então é isso aí. Talvez para os jovens eles ouçam, né? Ainda é muita informação, mas não achem que isso é forte demais para eles. Não rejeitem essa palavra pensando que é demais para eles. Não é demais. É a palavra que eles precisam. Olha só, aquele adolescente de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, chama Rian. Ele tem 11 anos. Ele tem um canal no YouTube. Era um canal que ele falava de futebol. Aí ele mudou o canal dele, não fala mais de futebol, agora ele fala da palavra profética. E ele compartilha as mensagens do irmão Pedro. Ele fala do que ele ganha na mensagem do irmão Pedro. E aí ele sai para a rua com a mãe dele para fazer comportagem. E ele ganha as pessoas, ganha outros adolescentes. Agora tem mais adolescentes saindo com ele, junto com ele, sai para comportagem com ele. Porque, afinal de contas, ele está ouvindo a palavra profética. Ah, não, mas os nossos adolescentes, isso é demais para eles. Essa palavra do irmão Pedro é complicada demais. Vai falar dos raios, dos trovões, da velocidade da luz não é? Vai ser difícil para eles entenderem, irmãos. Vamos ser simples. Né? Claro, a gente vai receber essa palavra, vai buscar os pontos nela que podemos aplicar para os jovens, a necessidade deles. Como fazer isso? Nós precisamos nos arrepender, precisamos estar no plano celestial. Nós precisamos estar no plano celestial, senão a gente não vai enxergar. Mas se a gente estiver no plano celestial, você vai enxergar o que aplicar para os jovens. Você vai enxergar, e muitas vezes, esse enxergar, às vezes, não vai ser com tanta folga de tempo, não. Talvez você só enxergue na hora de falar para eles. Mas se você estiver no Espírito, se você estiver buscando, conectado com o reino dos céus, então o Senhor vai ter caminho, né? Então, para terminar, só queria ler a 2 Timóteo, né? No 3:10, 2 Timóteo 3:10 fala, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha só, Timóteo era um jovem. Não esqueçam disso. Ele tinha aqui, né, talvez aqui 25 anos, talvez. Talvez alguns de vocês tenham essa idade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, minha fé, longanimidade, amor, perseverança. Uau! Um jovem que seguia de perto tudo isso em Paulo, né? Nós precisamos ser esses, que seguem de perto aqueles que estão à nossa frente. Sabe, quando eu era bem mais novo, e a gente começou a servir, eu comecei a servir no SEAP nas férias aqui na estância, né? Comecei a servir, eu tinha 24, 25 anos, 24, 23, 24 anos. Por aí. E 23, 24. E aí a gente servindo aqui, e a gente ouvia as palavras do irmão Dong na conferência. E a nossa oração, eu lembro, a gente reunido numa casa aqui, lá perto da Filadélfia, ali, uma casa que é onde funcionava o CEAP da região 8B aqui antes. A gente reunia lá, e eu me lembro, a gente ajoelhado, orando pelo CEAP, nas férias, pedindo para o Senhor, Senhor, mostra para a gente o que você mostrou para o irmão Dong.
Senhor, faz a gente ver. Faz a gente tocar o que o Senhor botou no coração do irmão Dom. Faz a gente ver o que o irmão está vendo. Nós queremos servir esses jovens com a mesma visão. Nós queremos servir, transmitir para esses jovens aquilo que o Senhor está mostrando para os irmãos à nossa frente. Mostra para nós o que o Senhor está mostrando para os cooperadores. Sabe, irmãos, vocês creiam, vocês são cooperadores de Deus. Cooperador não é quem está na sala JASP. Cooperador e cooperadora são aqueles que levam os outros com o mesmo coração. São aqueles que seguem de perto e transmitem o mesmo encargo, o mesmo coração e produz o mesmo resultado. Por quê? Porque está alinhado, está conectado. Então, sabe, irmãos, aí quando você vê o resultado, você tem só uma declaração a fazer. Era impossível eu fazer isso. Foi Deus. Foi Deus que fez. Isso nos guarda de achar que é a gente. Quando a gente está no plano celestial, a gente é salvo do orgulho. A gente é salvo da tentação de achar que foi a gente que fez. Porque quando Deus faz, nem a gente acredita. A gente fala, foi Deus que fez, né? Então para terminar, 4, 1 a 5. Os últimos versículos que eu anotei aqui. Não, antes o 14, 3, 14 a 17 fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo, permanece no que você aprendeu e saiba de quem você aprendeu. Vocês sabem, irmãos, o que vocês aprenderam e de quem vocês aprenderam. E os jovens também vão saber o que aprenderam e de quem aprenderam. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é útil. Irmãos, se Deus falou, essa palavra é útil. Nós precisamos pegar essa palavra e ajudar. Para quê? A fim de que um homem de Deus, agora, quando você bota aqui homem de Deus, você precisa botar aqui para aqui o jovem que eu sirvo, para que a jovem que eu sirvo seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra que Deus está falando para nós é para produzir servos que têm um viver perfeito e que são também capazes de fazer a obra de Deus. Moisés era poderoso em palavras e obras. Nós precisamos dos dois aspectos. Precisamos formar jovens com palavra, com conteúdo da palavra, mas também jovens que fazem a obra de Deus. Fazer a obra de Deus? Nesse momento, o que Deus está mandando a gente fazer? Pregar o evangelho. Posso orar por você? Precisamos ajudar os jovens. Ajudar os jovens a quebrar sua casca. Formar uma cultura, uma nova cultura nos jovens. Uma cultura de simplicidade, de pregação do evangelho, irmãos. Gente, como pregar o evangelho salvou minha vida. Desde moleque, desde jovem, desde adolescente. Levar alguém a invocar o nome do Senhor era melhor que um gol. Era melhor do que gritar gol no estádio do Morumbi. Irmãos, isso é por quê? Porque a gente toca no plano celestial, né? Então é isso. É isso. Acho que tá bom. Por quê, né? Porque no final aqui, nos últimos versículos, capítulo 4, fala, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Agora, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Em outras palavras, eles vão buscar o que eles querem ouvir. Hoje em dia, muitos cristãos só ouvem o que eles querem ouvir. Tem muitos pregadores, tem muitos pastores, tem muitas palavras hoje. Tem muitas palavras que estão falando hoje. E talvez alguns não suportem mais a palavra profética. Talvez alguns não suportem mais ouvir essa palavra, o ensinamento saudável dos apóstolos. Então eles se cercam. E hoje é tão fácil se cercar, né? Se cerca só pegando o celular só, né? Segue alguns no Instagram, segue alguns no Twitter e se cerca de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ah, eu quero ouvir sobre esse assunto, eu quero ouvir sobre aquele assunto. Irmãos, nós precisamos das sãs palavras, a palavra que nos dá direção, a palavra que nos dá salvação e que nos prepara para a vinda do Senhor. Então, é isso aí, irmãos. Acho que já falei demais, né? Já falei demais, falei muito tempo, então chega. Fim das palavras de Rafael. Estamos em Rafael 32. Então, é isso aí. Jesus é o Senhor. Mas é isso, irmãos. Vamos captar a palavra profética. Vamos nos arrepender, vamos ter uma mudança de plano, não nos apoiar mais no que é terreno. Para isso, nós precisamos buscar praticar. Buscar praticar, buscar viver, ter experiência. Não é só falar para os outros. Não é só falar para os outros. Esses dias aqui, uau, rapaz, a reunião dos cooperadores aqui, essa conferência foi muito diferente. Muito diferente. E, bom, mas uma das coisas que um dos irmãos falou, né? Ele é muito bom administrador, ele está sempre cuidando das coisas e administrando. Falei, irmãos, eu não quero ser tão administrador, e quero ser mais executor. E ele começou a ter mais experiência de sair com os irmãos para pregar o evangelho, né? Então ele falou, puxa, agora quando eu falo para os irmãos que eu cuido sobre pregar o evangelho, está sendo diferente, porque já não é mais alguém falando para fazer, mas é alguém que tem experiência, que está encorajando. Então, nós precisamos dar a palavra para os jovens, precisamos dar a palavra para os adolescentes, e essa palavra é a palavra que nós ganhamos. Nós desfrutamos, nós comemos, nós ganhamos a palavra profética, e aí nós damos para eles, nós aplicamos para eles, mas nós também praticamos essa palavra, e aí podemos ajudá-los a também praticar, né? É isso aí. Jesus é o Senhor. É isso, irmãos. Acho que é suficiente. Amém.